Chegou a hora de mais um Bola em Jogo, mas dessa vez na quinta-feira. Como assim, Felipe? Sim, o Bola em Jogo mudou e agora teremos 5 dias na semana. Segunda e sexta, mais completo daquele jeito que você já conhece. E durante a semana ali, terça, quarta e quinta, um resumo do que aconteceu no dia anterior. Então, sem mais enrolação, vamos aqui com o Fábio. Como é que tá aí o CRB? Vamos no pique, né? O CRB anunciou reforço ontem e anunciou também no dia de hoje. Coloca na tela aí, é o Lincoln, zagueiro de 22 anos, zagueiro novo do Vasco da Gama, e outro mais experiente, um jogador rodado, Bressan, zagueiro aí de 33 anos, tem passagem por Flamengo, passagem por Grêmio, e assim, um jogador experiente. Esse é um setor que realmente o CRB está precisando, e aí trouxe 2 zagueiros. Um mais experiente, outro jogador mais novo, numa tentativa aí de acertar no mercado, Felipe. É isso aí, o CRB que viu a necessidade de se reforçar, principalmente visando as finais do Campeonato Alagoano, tendo em vista que amanhã a janela fecha, então o CRB só poderia contratar novamente visando a Série B do Campeonato Brasileiro, que só começa lá em março. Vamos falar então agora de resultados da Copa Alagoas. Bota na tela aí sem enrolação. Vamos lá aí, o Dimensão Capela perdeu de 2-0 para o Coruripe, o CSA venceu o Cruzeiro de Arapiraca ontem por 3-0, lembrando que o Cruzeiro de Arapiraca com o time ali titular para misto e o CSA com o time completamente reserva. O CSA venceu por 2-1 o Miguelense, o PNDC perdeu de 1-0 para o Murici e o Asa venceu por 2-1 o Zumbi. Próxima rodada, quarta-feira, 11/2. Volta pra gente aqui, vamos falar de que agora? Vamos correr aí, Campeonato Brasileiro da Série A segunda rodada acontecendo no dia de ontem. Vamos direto para os gols dessas partidas. O RB Bragantino venceu, líder isolado, viu, por 1-0 o Atlético Mineiro. Esse jogo aí foi massa, viu? É, rapaz, o golzinho aí, o Remo surpreendeu, né? Chegou a abrir 2-0, achou que ia ter a primeira vitória, mas o Mirassol, que fez uma grande campanha em 2025, foi buscar o empate com o Aleph Manga, ele que estava aí suspenso por conta das apostas esportivas. Aquela coisa toda. Clássico Sansão terminou no empate em 1-1, gol do Zé Rafael e toca no Caleri, que é gol. Às Tá vezes. Lá, 1-1. Voltando de lesão também o Caleri, viu? E aí o grande jogo da noite, Flamengo Internacional, o Borré, o mesmo que fez o gol contra o Flamengo na final da Libertadores 2019 e o Arrascaeta empatou de pênalti. E aí o grande jogo da noite, né? 8 gols, Felipe. É gol demais, viu? Botafogo fez um, o Grêmio empatou, aí o Botafogo desempatou, aí o Grêmio foi, virou, ampliou, botou o 5-2, aí no finalzinho o Danilo, que é ex-Palmeiras, que tá jogando muito no Botafogo, fez o terceiro gol do Botafogo. Final de jogo aí, 5-3 para o Grêmio. Vamos Olho ver no aí. Carlos Vinícius, viu, Felipe? Copa do rapaz. Mundo tá aí batendo na porta. 3 O cara tá gols. jogando demais desde a temporada passada. Não é de agora não, viu? É. E o Palmeiras venceu, goleada por 5-1 em cima do Vitória. Venceu e convenceu, tá? Jogou muita bola o Palmeiras, eu assisti esse jogo. É um jogo onde o Palmeiras mostra que está em outra rotação em relação ao Flamengo. E eu admito meu erro, eu achei que o Flamengo iria acertar no planejamento de poupar os titulares, mas parece que não. Realmente o Flamengo começou aí a temporada numa rotação abaixo dos demais times. Essa era a discussão que a gente ia puxar agora, né, rapaz? Essa questão de você começar a temporada. A gente sabe que as férias foram bem curtas, né? O Flamengo ainda jogou o Mundial também, né? O Intercontinental, na verdade. E aí, quando voltou, colocou os jovens da base, não deu certo, teve que trazer o pessoal de volta e a gente percebe dentro de campo que o Flamengo tem algum problema ali físico, mas isso é coisa que com mais 2, 3 jogos aí resolve. Mas aí a torcida, como é que tá o coração da torcida nesses 4 jogos sem vencer? Então, pé da vida, o próprio Felipe Luiz falou isso na entrevista ontem. Não emoção, só a torcida, como os próprios jogadores não estão acostumados a ficarem 4 jogos sem vencer. São jogadores que passaram por grandes times, que estão sempre vencendo, sempre ganhando, no máximo aí empatando. Então, realmente, 4 jogos sem vencer, com algumas derrotas, como a pro Corinthians, como a pro Fluminense, já começa a incomodar um pouquinho o elenco. E o jogador mais caro do futebol brasileiro, que é o Paquetá, jogando muito mal e entregando o gol ontem pro Internacional. Foi da falha dele que saiu contra-ataque para o Internacional fazer o primeiro gol da partida. Outra questão que a gente pode discutir aqui bem rapidinho. John Arias pode estar vindo para o Palmeiras, proposta já está na mesa, 25 milhões de euros. Vale ou não vale? Você contrataria ou não um jogador de 28 anos por 25 milhões de euros? Vale demais. O John Arias jogou muita bola no Fluminense, não é à toa que saiu para a Europa, não deu certo lá, não tá dando certo, quer voltar ao Brasil para reencontrar o bom futebol e buscar uma vaga na Copa do Mundo. Então, vale demais. John Arias é um grande jogador, cairia como uma luva
no Palmeiras. João Arias que pode jogar na ponta, como meio campo, joga como meio campo na seleção colombiana, jogava como ponta no Fluminense. Então é um jogador muito bom, que tem tudo para dar certo no Palmeiras. Palmeiras que falaram que é o time que tá pegando aí só a galera que traiu os times, né? O João Arias saiu do Fluminense. Deu uma entrevista dizendo que era a casa dele, caso voltasse para o Brasil, só jogaria no Fluminense. Aí tá voltando pro Palmeiras. O Marlon Freitas saiu mal do Botafogo também, que tinha uma certa rivalidade com o Palmeiras. E o Andreas Pereira, aí a gente não precisa nem explicar, né? Que é o cara Toda aí... a situação do que aconteceu, com o Flamengo. todo mundo já conhece. Então já. o Palmeiras tá pegando só essa galera aí. A energia é meio pesada. Vamos falar de Campeonato Paulista, que teremos um jogo hoje, somente um jogo. Coloca na tela. Corinthians, que jogou a final da Supercopa Rei, né? Vai jogar esse jogo atrasado hoje contra o Capivariano. E aí o Corinthians não jogou a rodada do Brasileirão. Isso, aí vai ficar devendo uma já aí. O negócio tá meio... Pai, esse calendário, com a Copa do Mundo, esse calendário tá uma loucura. Mas vamos ver o que é que vai acontecer aí, né, rapaz? Coisa boa. Resultado e jogo da Libertadores também. Já iniciou a Libertadores, rapaz. Tivemos jogos ontem, tivemos um jogo, 2 de maio venceu a Alianza Lima por 1-0. E hoje teremos Juventude... Juventude. Esse é do Uruguai e Universidade Católica. Isso aí é pelos playoffs, né? Aquela parte ali que vai começar a se classificar. Bahia vai jogar, Fluminense vai jogar, são né? os clubes que vão jogar ali, os clubes né? que vão jogar aí do Brasil. Isso, um pouco mais para frente. Os times do Brasil entram um pouco mais para frente. Essa é a primeira fase. Os times do Brasil entram já na segunda fase. 3 times do Brasil vão jogar aí a pré-Libertadores. Vamos falar agora de Copa da Inglaterra, porque teve resultado de jogo. Jogão, viu, rapaz? Aí. Ontem o Manchester City venceu o Newcastle por 3-1. Já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Se classificou. O Arsenal, que estava lá só aguardando. Tá aí, ó. Domingo, 22 de março, jogo único, grande final. Líder e vice-líder do campeonato inglês vão disputar a Copa da Inglaterra. Mais perto a gente fala disso aí, mas nesse momento eu cravo o Arsenal campeão. O momento... Tá jogando muita bola. E é aquele duelo que vem uns 3 anos aí sendo protagonizado, né? Do professor com o discípulo. Arteta, o técnico do Arsenal, era assistente do Guardiola, saiu como assistente do Guardiola para treinar o Arsenal, faz um grande trabalho, mas nos últimos anos o Guardiola vem levando a melhor. Mas parece que esse ano aqui é o ano que o Arteta vai conseguir superar o mestre, hein? O Arsenal tá muito bem. O Arteta, que se fosse treinador de um clube do Brasil, tenho certeza absoluta que já tinha sido demitido. Com certeza. Porque ele sempre chega lá no topo, vai caindo, quando chega no final da temporada não ganha nada. Mas realmente este ano o Arsenal tá... Tem alguns times do Brasil que são assim também. Cavalo Paraguai, eu vou citar não aqui para não ter problema. Melhor não. Para finalizar aqui o programa, bem rapidinho, vamos discutir o momento do Endrick, atacante do Lyon. Rapaz, só mostra como o Real Madrid foi injusto com o garoto. Saiu do Real Madrid, foi emprestado para o Lyon, só teve apenas uma partida que o Endrick não teve nem gol, nem assistência, sem contar o momento físico, a imposição física, a finalização do gol que ele fez. Rapaz, ali se o goleiro bota a mão, gigante. Entra o gol, o goleiro, entra tudo. Vai ele. É verdade. Tenha cuidado com essas palavras, viu? É. Mas o momento do Endrick realmente é muito bom, né? Visando aí a Copa do Mundo, essa questão desse 9 aí da seleção brasileira, que não tem um definido. Tem jogadores que podem chegar, jogadores que já foram, que voltaram. Tem o Pedro, tem o João Pedro. Também tá muito bem na o Matheus Cunha, que faz aquela também, pode fazer um 10 também ali. Matheus Cunha tá como reserva, mas É. entrou um dia desse e fez o gol. Mas é um jogador que o Ancelotti gosta bastante, né? A gente tem que pensar, porque realmente, nesse momento, para mim, eu levaria o João Pedro, que faz a mesma característica do Matheus Cunha. É verdade. Porque o Matheus Cunha, a característica que ele faz, o próprio Rafinha pode fazer, o próprio Rodrigo. Então eu levaria um 9 mais alto para jogo aéreo, que a gente vai precisar, como o João Pedro, e levaria um 9 ali, aquele 9 mais pancada, que marca mais alto, que participa da marcação, mais físico, como o Endrick, que também é muito bom. Mas aí, quem vai definir não sou eu. Quem vai definir é o Ancelotti, que falou que a lista ainda não está fechada. Porém, já tem alguns jogadores garantidos, como Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, Casemiro, Gabriel Magalhães, Militão, jogadores de confiança, Alisson, né? Aqueles jogadores que já estão ali central. Acredito que não está definido ainda as laterais, é um incógnito, apesar de eu levaria o Wesley Alexandre ali de forma garantida, que é a segurança, e botaria o Militão também para lateral direito, faria ali Militão, Marquinhos, Magalhães e Alexandre, seria uma zaga muito boa e ao mesmo tempo experiente.
mas isso aí é tema para outro vídeo. Mas o Endrick, para mim, nesse momento tem que estar assim na Copa do Mundo, porque é um jogador que já se mostrou diferente, não estava tendo a oportunidade do Real Madrid, sai do Real Madrid emprestado e mostra que é diferente mais uma vez. Futebol é momento. Copa do Mundo é tiro curto, são 7 partidas. E aí você tem que ter os melhores jogadores daquele momento, independente de nome, se foi um craque, se já jogou muito, mas se naquele momento ele não tá bem, Independente se tem tá que ir bem ou esses não, jogadores. Neymar tem que ir, tá? Minha opinião. Mas Bem tem ou não. jogadores que são outros níveis, né? É. A gente tá falando de jogadores aí, mas Neymar é tem aquele outros jogador estão que ele outro pode estar patamar. com uma perna, você bota ele aos 40 minutos do segundo tempo, E ele ele vai resolve. achar um passe mágico para o cara fazer o gol. Então o Neymar é um momento diferente. Ele pode não ir para ser titular, mas tem que ir. Mas o assunto aqui é Endrick. Endrick, nesse momento, principalmente em março agora, tem que ser convocado. Tem que ser convocado. Finalizando aqui o Bola em Jogo no pique, rapidinho. Mas voltamos Viu? amanhã com aquele programa completo, destrinchando a semana para você, aquecendo o final de semana, então não perde amanhã. Olha, tem 2h30. campeonato alagoano no final de semana para definir a fase final da competição, Eu viu? penso assim, se o CSA Não com o time pense, não reserva... fale, deixa para falar amanhã. Beleza, então amanhã eu falo. Valeu. Amanhã a gente volta, hein? Valeu.